E nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, a Solange descobrirá da pior maneira possível toda a farsa arquitetada pela Odete e pela Maria de Fátima para separá-la do Afonso. Em pânico ao perceber que caiu numa armadilha suja e covarde da própria sogra, a Solange afirmará para si mesma que não deixará isso barato e se vingará de forma chocante. Em seguida, ela comprará as passagens de volta para o Brasil e embarcará no primeiro voo. Enquanto isso acontece, haverá uma pequena passagem de tempo na trama, e Heleninha e Ivan estarão noivando numa cerimônia simples na mansão da Celina. A Odete preparará uma nova armadilha para o Afonso e sabotará os drinks que o rapaz tomará. Em questão de algumas horas, ele se retirará e capotará na cama. Chegou sua hora, meu bem, dirá Odete para Maria de Fátima, que irá atrás e se deitará com Afonso. O que as vilãs jamais imaginariam é que justo nesse momento, a Solange anunciará sua volta triunfal, provará toda a farsa das megeiras e se vingará de forma assustadora, revelando um segredo que causará uma reviravolta jamais vista antes. Agora, antes de continuar, já deixa o seu like no vídeo, se você gostaria que a Solange desmascarasse a Odete e a Maria de Fátima. Tudo poderá acontecer assim que já no primeiro dia, no seu novo trabalho na Espanha, Solange chegará animada à sede da agência internacional, com a pasta em mãos e o coração cheio de expectativas. A fachada do prédio será imponente, os vidros espelhados refletindo o céu de Madrid. Mas ao atravessar a portaria, ela começará a perceber alguns sinais estranhos. Logo ao ser recebida, Solange será levada até a sala de um dos diretores, um homem alto de expressão sempre apressada, que ao cumprimentá-la deixará escapar um leve desconforto. Solange, não é? Ah, seja bem-vinda. Ela sorrirá estendendo a mão. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, tô muito animada para começar. Responderá ela. Mas ao invés de entregar um cronograma, orientações ou mesmo explicar as funções que desempenhará, o chefe se limitará a apontar a mesa vazia no canto da sala ampla. Pode se acomodar ali, depois a gente vê o que a gente pode fazer. Solange arqueará a sobrancelha surpresa. Depois a gente vê o que faz? Perguntará ela em espanhol. O homem apenas assentirá, ajeitando a gravata, claramente desconfortável. Sim, é que estamos em processo de reorganização, então, enfim, qualquer coisa me chama, tá? Dirá ele, que sairá às pressas, deixando Solange plantada no meio da sala, com a pasta apertada contra o peito, sem entender nada. Ao se sentar na mesa, notará que não há nenhum documento, computador ou instrução de trabalho. Ela passará a manhã inteira olhando o movimento do escritório, percebendo que ninguém ali sabe muito bem quem é ela ou o que veio fazer. Ela tentará puxar conversa com uma colega ao lado, mas será recebida com um sorriso polido e um "desculpe, eu não posso falar agora". À tarde, mas do mesmo jeito. Nenhuma reunião, nenhum projeto e nenhuma orientação. Quando finalmente decidir procurar novamente o chefe, ele estará trancado na sala em uma reunião. Naquela mesma noite, já no pequeno apartamento alugado pela agência, Solange sentará na beira da cama, olhando para a mala ainda meio aberta, com o telefone nas mãos.
Ela respirará fundo e discará o número do Afonso. Alô? Ele atenderá com a voz sempre carinhosa. Oi, Afonso, sou eu, dirá Solange com a voz baixa, já demonstrando o cansaço e a inquietação. Amor, que saudade! Como foi o primeiro dia? Perguntará ele todo animado. Ela fechará os olhos, apertando o telefone contra o ouvido, como se quisesse esconder o desconforto. Olha, foi estranho, dirá ela. Estranho? Como assim? Questionará ele. Solange respirará fundo. Não sei, é que parece que tem alguma coisa errada. Eu cheguei lá cheia de vontade, sabe? Mas meu chefe, ele nem sabia direito o que eu tinha que fazer. Não tinha uma agenda, nenhum projeto, nada. Do outro lado da linha, Afonso ficará em silêncio por um segundo, tentando processar aquilo. Ué, mas como assim não tinha nada pra você? Ela esfregará a testa angustiada. Não, e eu não quero acreditar nisso, Afonso. Deve ser delírio meu, só pode. Responderá a mocinha. Solange, fala o que tá acontecendo. Insistirá ele preocupado. Ela respirará fundo, desviando o olhar para a janela do apartamento, onde a cidade começará a se acender para a noite. Nada, deve ser só coisa da minha cabeça, só cansaço, sei lá. Tem certeza? Insistirá Afonso. Solange então soltará uma risada fraca e confessará. O meu chefe, ele é meio estranho. E imediatamente, Afonso reagirá com o tom mudando. Estranho? Como assim? Ele deu em cima de você? Solange arregalará os olhos e se apressará em responder. Não, Afonso, não é isso. Não, ele só, sei lá, não parece saber o que tá fazendo, ou então eu tô completamente louca. Afonso suspirará preocupado. Solange, você quer que eu vá aí? Quer que eu veja o que tá acontecendo e sei lá? Ela sorrirá emocionada com a preocupação dele, mas rapidamente desconversará. Não, tá tudo bem, Afonso. A gente conversa amanhã. Nossa, eu tô exausta. Desconversará a mocinha. Tá bom, mas se cuida, tá? Dirá Afonso com a voz ainda tensa. Pode deixar. Boa noite, meu amor. Solange desligará o telefone. Porém, naquele mesmo momento, Solange, ainda com o celular nas mãos, respirará fundo e, tomada por uma angústia crescente, abrirá o aplicativo de mensagens. Com os dedos trêmulos, escreverá rapidamente para Sardinha. Amigo, eu tô com quase certeza que caí numa roubada. Esse emprego é uma fachada. Ela apertará enviar e deixará o aparelho sobre a cama, levantando-se e caminhando até a janela, de onde observava as luzes de Madrid brilhando, mas sentindo-se completamente deslocada, como se estivesse numa armadilha cuidadosamente montada. Em poucos segundos, o telefone vibrará com a resposta de Sardinha. Solange, calma, me liga, dirá o rapaz, que após ouvir o que a amiga tinha a dizer, falará. Faz o seguinte, pesquisa pelos clientes dessa empresa que você foi contratada e vê quem tá por trás disso. Solange morderá o lábio inferior, refletindo até que assentirá para si mesma. Tá bom, murmurará decidida. Ela então se sentará à escrivaninha improvisada no quarto. Abrirá um notebook e começará a digitar o nome da empresa no buscador, cruzando dados, acessando sites de registros comerciais, notas fiscais e listas públicas de clientes. Durante vários minutos, percorrerá relatórios intermináveis, contratos, eventos, até que, de repente, seus olhos se arregalarão ao identificar o nome que fará seu corpo gelar.
Odete Reutemann. Ah, não pode ser. Sussurrará levando a mão à boca, num misto de choque e indignação. Ela continuará a leitura e a confirmação será inevitável. A Odete era uma das principais clientes e investidoras da tal agência na Espanha. Solange fechará o notebook com força, levantando-se num rompante, começando a andar de um lado para outro no quarto, como quem quer expulsar o pânico que tomará conta do seu peito. A Odete, eu não acredito que ela armou tudo isso, dirá para si mesma, os olhos cheios de lágrimas e ódio ao mesmo tempo. Nossa, cara, ela me tirou do Brasil, me afastou do Afonso, me exilou aqui como se eu fosse um objeto. Continuará, sentindo a respiração cada vez mais acelerada. Num impulso de raiva e determinação, Solange abrirá o notebook novamente. Acessará o site de uma companhia aérea e, sem hesitar, começará a buscar o próximo voo de volta para o Brasil. Enquanto preencherá os dados, murmurará com um olhar fixo na tela. Ela vai se arrepender amargamente. Eu juro que eu vou me vingar. Afirmará ela, que confirmará a compra da passagem, imprimirá o bilhete e, ao fechar o notebook, respirará fundo com um semblante duro e decidido. Enquanto isso, no Brasil, Raquel estará frente a frente com Heleninha, os olhos fixos nos dela, cheios de sinceridade e preocupação. Com a voz firme, mas doce, Raquel garantirá. Heleninha, por favor, a minha separação com o Ivan não tem nada a ver com você. Não coloca isso na sua cabeça. Heleninha, com as mãos trêmulas, passará os dedos pelos cabelos, visivelmente nervosa. Olha, Raquel, eu juro, eu nunca quis ser uma pedra no sapato de vocês, nunca. Se você quiser, eu termino com ele. Raquel, ao ouvir aquilo, arregalará os olhos e rapidamente segurará as mãos de Heleninha com força. Não, por favor, não faz isso. Ela apertará ainda mais, com um olhar marejado e suplicante. Você merece ser feliz, Heleninha. Não jogue isso fora. Não acaba com a sua chance por minha causa. Heleninha respirará fundo, emocionada, sentindo o peso das palavras, enquanto Raquel, com um semblante abatido, continuará a segurar suas mãos, transmitindo a força que só uma mulher que aprendeu a sobreviver é capaz de passar. Algumas horas depois daquela conversa intensa com Heleninha, Raquel estará em casa, sozinha, sentada no sofá, com o olhar perdido, ainda refletindo sobre tudo que ouviu. O silêncio será quebrado por algumas batidas na porta. Ela respirará fundo, levantando-se com esforço, e ao abrir, dará de cara com Ivan, que estará ali de pé, com uma expressão tensa, mas determinada. Ivan? Dirá Raquel, surpresa, mantendo o tom frio, sem saber ao certo o que esperar daquela visita. Raquel, eu precisava falar com você. Começará ele, entrando sem esperar convite, mas andando devagar, como quem teme a reação dela. Ela fechará a porta, virando-se lentamente, cruzando os braços. Fala o que você quer. Ivan passará a mão pelos cabelos, claramente nervoso. Eu estive com a Heleninha, nós conversamos bastante e a gente decidiu que vai se casar. Raquel sentirá como se tivesse levado um soco no estômago. Se casar? Repetirá ela, com um tom de ironia amarga. Ivan assentirá, forçando um sorriso que não consegue esconder a culpa. Sim, a gente já marcou a data, vai ser uma coisa simples, só com a família.
Raquel respirará fundo, apertando os braços contra o corpo, como se precisasse se segurar para não desabar. E você veio aqui para quê? Para me humilhar, Ivan? Ele arregalará os olhos, assustado com a acusação. Não, Raquel, você sabe que eu nunca faria isso. Eu vim aqui porque eu respeito muito você e, apesar de tudo, eu queria que você estivesse lá. Raquel soltará uma risada seca, balançando a cabeça, incrédula. Ai, Ivan, você só pode estar brincando, né? Ivan se aproximará tentando suavizar o impacto. Raquel, por favor, não entende mal. Eu só quero que você saiba que você é a pessoa muito importante para mim. Para minha vida, você é minha amiga. Raquel o interromperá, dando um passo à frente, com os olhos faiscando de indignação. Como amiga? Como alguém que fez parte da sua história? Ivan, pelo amor de Deus, eu sou a mulher que você largou por conta de dinheiro e status. Eu sou a mulher que você jogou fora para se casar com a Heleninha Reutemann. Ivan tentará argumentar. Raquel, não fala assim, a vida é uma loucura e você sabe disso. As coisas simplesmente aconteceram. Raquel, com a voz cada vez mais alterada, rebaterá. Aconteceram? Ah, claro, como se eu não soubesse, como se eu não soubesse que você sempre quis alguém como ela. Seu sonho de classe, de participar desse mundo. Ivan dará mais um passo, erguendo as mãos e pedindo calma. Não, Raquel, não é isso, você sabe que não é. Mas Raquel o cortará, com o tom sarcástico e ferido. E você quer mesmo que eu vá lá, sorria e assista vocês dois se casando, como se fosse o quê? Um espetáculo? Uma comédia? Ah, isso pra mim só pode ser uma piada, Ivan. Ivan baixará os olhos, sem ter mais o que dizer. Raquel respirará fundo, tentando controlar a fúria, mas não conseguirá conter. Pois saiba que eu jamais vou presenciar isso. Ivan ficará em silêncio, sem coragem de encará-la. Raquel então se virará, indo até a porta, abrindo com firmeza. Pode ir, e boa sorte com seu casamento. Ivan hesitará por um segundo, mas desistirá, saindo cabisbaixo. Enquanto isso, com o passar dos dias, a tensão tomará conta dos bastidores da alta sociedade carioca. Todos comentarão sobre o aguardado noivado de Ivan com Heleninha Reutemann, que acontecerá em uma tarde elegante. Odete Reutemann, de vestido sóbrio e olhar altivo, estará impecável ao lado de Celina, observando a movimentação com aquele ar de superioridade, como quem comanda o destino de todos ao redor. Heleninha, ansiosa, não largará a mão de Ivan um segundo sequer. Olhará para ele com aquele olhar apaixonado e ao mesmo tempo inseguro, como quem teme que tudo acabe a qualquer momento. Ivan, elegante, mas visivelmente desconfortável, cumprimentará alguns convidados mecanicamente, enquanto sua cabeça ainda estará tomada pelas últimas palavras de Raquel, que insistiam em ecoar na sua mente. Eu jamais vou presenciar isso. A festa seguirá. Os convidados brindarão. Os fotógrafos se posicionarão para registrar aquele que seria, supostamente, um dos eventos mais importantes da temporada. Até que, em meio aos cumprimentos e discursos frios, uma movimentação inesperada atrairá a atenção de todos. De repente, a porta da sala será aberta com força. Todos se virarão ao mesmo tempo, surpresos e incrédulos. E ali estará ela, Solange, impecável, altiva
e com o olhar cravado diretamente em Odete e Maria de Fátima, que ao vê-la empalidecerão na mesma hora. O burburinho será imediato. Murmúrios, cochichos e olhares se cruzarão em todas as direções. Odete, por um segundo, perderá o controle do rosto e apertará a taça de espumante com força, enquanto Maria de Fátima se encolherá discretamente atrás de Celina. Solange dará alguns passos firmes à frente, parando bem no centro do salão. O silêncio será absoluto. Ela então respirará fundo, erguerá a cabeça com dignidade e com a voz firme anunciará: "Boa tarde. Desculpe interromper a festa, mas eu tenho um anúncio muito importante para fazer." Todos se entreolharão, sem entender nada. Odete apertará ainda mais os lábios, tensa, e Ivan dará um passo à frente. "Solange, o que você está fazendo aqui?" perguntará perplexo. Eu queria dizer para todos que eu recebi uma proposta de emprego maravilhosa na Espanha." Começará ela com a voz embargada, mas decidida. Odete soltará um meio sorriso irônico, como quem pensa: "Só agora que percebeu?" Mas Solange não dará tempo para ninguém interromper. "E sabem o que eu descobri?" Fará uma pausa dramática, olhando em volta, encarando um a um dos presentes. Que essa proposta foi uma farsa, um plano arquitetado pela minha sogra. E então, com um olhar cravado em Odete Reutemann, um suspiro coletivo se espalhará pelo salão. Ivan levará a mão à boca perplexo. Heleninha ficará sem reação e Maria de Fátima tentará recuar ainda mais, como se pudesse desaparecer. Solange, porém, continuará, agora com a voz ainda mais firme, apontando para Maria de Fátima. E claro, com a ajuda de quem? Da sua aliada fiel, Maria de Fátima. Todos se virarão para Fátima, que arregalará os olhos indignada. "Meu Deus, como assim? Isso é mentira, Solange!" gritará, mas sua voz sairá fraca e sufocada pelo escândalo. "Mentira?" retrucará Solange, avançando um passo. "Eu estive lá na tal agência em Madrid. Não havia trabalho, não tinha projeto, não tinha nada. Só uma fachada, uma armadilha criada para me afastar do Afonso, para me exilar enquanto essa golpista se aproximava dele." Dirá ela, apontando diretamente para Maria de Fátima. Solange então se voltará para Afonso, com olhos marejados, mas sem perder a firmeza. "E tudo isso para quê? Para me afastar de você." E ela se voltará a mirar Odete com um olhar cheio de desprezo. "Parabéns, dona Odete. A senhora conseguiu me tirar do caminho, mas não conseguiu me destruir." Odete, sentindo todos os olhares pesarem sobre si, erguerá o queixo com desprezo. "Mas isso é um absurdo. Uma mulher descompensada que inventa histórias porque não sabe aceitar um término." Mas Solange a interromperá com um sorriso frio. "A senhora pode falar o que quiser, mas eu tô de volta e eu não vou permitir que continue manipulando a vida das pessoas como se fossem marionetes." Então, sem mais uma palavra, Solange se virará e sairá do salão, deixando todos atônitos, em absoluto silêncio, como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. E agora, você gostaria que a Solange voltasse para o Brasil e impedisse a armação da Odete e da Maria de Fátima? Sim ou não? E o Ivan? Ele combina mais com a Raquel ou com a Heleninha? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo para vocês mais um vídeo surpreendente da novela.
clica nele para assistir e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados da novela. Até mais!